Olá pessoal, tudo bem? Mário Winer, Smart Franquias, mais um vídeo. Sejam todos sempre muito bem-vindos ao canal, tá? Nesse vídeo a gente vai responder a questão aqui enviada pelo comentário, né? É a questão do Sidney Passetti. Sidney Passetti, ele envia a seguinte questão, né? Ele diz que tem apenas 18 mil reais em espécie, né, em mãos. Ele tem apenas 18 mil reais. Então, como começar uma pequena sorveteria com 18 mil reais? Tá? Então, vamos fazer esse vídeo para tentar responder e tentar dar aí um norte, né, dar um horizonte para o Sidney, né? Sidney, que é o nosso seguidor aqui, nossa audiência. Muito obrigado por estar aqui. Curte esse vídeo para que o YouTube mostre ele para mais pessoas. Se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. E vamos lá, vamos responder aí a questão do Sidney. Bom, para quem pensa em abrir a loja pagando tudo à vista, 18 mil reais realmente é uma quantia que não vai dar para suprir todas as demandas, né? Não dá para você pagar tudo com 18 mil reais, né? Se a gente imaginar aí a máquina com melhor custo-benefício hoje, só a máquina seria 19, né? Então, pagando à vista, a gente conseguiria aí fechar nos 18, mas aí 18 mil reais ele compraria só a máquina pagando à vista, tá? Então, o ideal aqui, no caso do Sidney, seria iniciar uma operação um pouco menor. E quando a gente diz menor, a gente não está falando de tamanho de ponto, de tamanho de loja, né? Inclusive ele coloca aqui, para começar uma pequena sorveteria. As pessoas às vezes se iludem, achando que tamanho vai fazer alguma diferença, tá? Na maioria dos casos, o tamanho ele só vai fazer diferença no custo de adequação do ponto. Então, se você tem um ponto muito grande, você vai investir um pouco mais em adequação do ponto. Se você tem um ponto menor, então você vai investir um pouco menos em adequação do ponto. Essa é a única diferença, tá? O grosso ali, o mais propositivo ali do investimento total, ele vai estar relacionado a coisas que não tem nada a ver com o tamanho da loja, né? Não tem nada a ver com o tamanho da loja. Então vai ser a compra da máquina de sorvete, itens ali, utensílios, contratação de licenciamento, tá? Primeiro pedido, enfim, às vezes alguma garantia de aluguel, luva, se tiver alguma coisa parecida. Então, todo esse enredo, né, que vai somar ali e vai fechar no seu investimento total para abrir a loja, ele tem vários itens, aí a maioria absoluta dos itens não tem a ver com o tamanho do seu ponto comercial. Então, quando a gente fala uma pequena sorveteria, isso vai importar muito pouco, tá? O tamanho do ponto comercial, ele não vai ser tão relevante assim para a somatória final ali do seu investimento total para abrir a loja, tá? No caso do Sidney, eu imagino aqui, pela questão, que ele tem 18 mil e ele quer abrir a loja com 18 mil, tá? Abrir a loja não, no caso aqui ele está falando até de abrir uma pequena sorveteria, algo parecido. Mas ele não está a fim de botar crédito, não está a fim de parcelar nada, é o que dá para entender. Então, se ele tem 18 mil reais e quer começar um negócio de sorvete expresso, ele pode fazer o seguinte, ele poderia começar com uma máquina em algum lugar, como eu já falei diversas vezes aqui, né, comprar um equipamento, né, e aí o ideal seria parcelar o equipamento, tá? Porque no caso dele aqui, como ele tem 18 mil, se ele for com esse equipamento mesmo de 19, que é a 425 de 30 quilos, à vista ele conseguiria pagar os 18 mil, mas aí assim, ele paga os 18 mil e fica zerado. Então, o ideal seria comprar o equipamento pagando 7,5 de entrada, parcela o resto ali no boleto ou no cartão, como ele puder fazer o parcelamento, né? Então ele tem 7,5, ele ainda vai ter ali 10.500 reais, vai? Então, pô, 10.500 reais para ele gerar uma experiência e começar um negócio. Eu acho que esse é o melhor método, tá? Se a ideia dele for pagar tudo à vista, ele compraria só a máquina. Ele compraria a máquina e colocaria ali em algum lugar para vender só casquinha mesmo e começar a testar esse mercado. Mas no caso dele, pelo que eu senti da pergunta, ele quer oferecer uma experiência. E se ele quer oferecer algum tipo de experiência, o ideal seria, pega esse capital, 18 mil, faz um planejamento. Compra um equipamento que vai servir um produto que presta, né? Então a gente está falando aí de um equipamento de 19. Você vai lá, paga 7,5 de entrada, parcela o resto em 12 vezes. A própria máquina e a loja vai pagar essa máquina.
Então você pagou ali os 7,5 de entrada, recebe o equipamento, você vai ter 10,5, tá? Você vai ter 10 mil reais, vai 10 mil reais. Então esses 10 mil reais, você vai comprar produto e você vai gerar uma experiência. Pelo que eu estou entendendo aqui, talvez o Sidney já tenha algum ponto, ele já tenha algum espaço, tá? Pelo que está dando para entender. Então se ele tiver um espaço, por menor que seja, ele vai criar uma experiência nesse espaço. Então ele vai colocar a máquina lá, ele vai deixar um ambiente mais ou menos colorido, tá? Ele pode até seguir mais ou menos o que a gente indica nos nossos cadernos, tá? Então ali ele vai deixar um ambiente mais ou menos com aquela carinha colorida, mais chamativa, mais lúdica, né? Ele faz um balcão pequeno mesmo, tá? Coloca ali alguma imagem, alguma coisa, e ele vende uma experiência de festa. Ele pode atrelar o sorvete expresso a alguma coisa relacionada à festa. E o que eu faria, tá? Eu faria o seguinte, eu criaria uma experiência de festa, colocaria a máquina de sorvete e com esses 10 mil reais que sobrou, eu compraria alguns outros itens que são até baratos. Você compra ali, sei lá, por exemplo, uma máquina de pipoca custa R$ 1.500. Não precisa ser uma super máquina. Uma máquina de pipoca, uma máquina de algodão doce e cria uma experiência de festa. Então você tem a máquina servindo o produto, sorvete expresso, você tem ali uma pipoca, um algodão doce e cria esse tipo de experiência. Então você vai ter um ponto comercial que vende uma experiência meio que de festa. Tá? Você vai ter um valor agregado maior, você vai ter diferencial de qualquer pessoa que esteja tentando fazer alguma coisa parecida, né? E você vai estar trabalhando com produtos com CMV muito baixo. O produto do sorvete expresso, a gente já sabe aqui, o CMV é bem baixo. Pipoca e algodão doce, então nem se fala, tá? A gente está falando de milho e açúcar. Então você gera um burburinho, você vai chamar atenção, você vende uma experiência de festa, faz isso direitinho com o capital que você tem, tudo planejadinho. Você deu a entrada da máquina, recebeu a máquina, você vai ter 10 mil reais. Esses 10 mil reais, você dá uma organizadinha nesse ponto comercial, mantém limpo, bem iluminado, colorido, tá? E começa a atrair esse público com uma experiência de festa. Você não precisa nem ter um nome, nada parecido, só vendendo uma experiência de festa. E assim você vai faturar vendendo casquinha, cascão, talvez até já os milkshakes ou sundaes, né? De repente, se você não quiser comprar embalagem, essas coisas, você vende ali casquinha, cascão e você vende sundaes, tá? Sundae festa, sundaes coloridos e tal. Você vai atrair a atenção do público feminino e do público infantil, que é a grande massa do nosso público, tá certo? E você vai ter ali ainda dois produtos âncora, tá? E que são muito baratos e de CMV baixo, que é o algodão doce. Um equipamento de algodão doce, se eu não me engano, está custando 300 reais, 400 reais. Uma máquina de pipoca, cerca de R$ 1.500, uma máquina boa, tá? Então você tem ali pipoca, o algodão doce e o sorvete, e aí você trabalha nisso. Você vai trabalhar aí, ó, garanto para você, dependendo do quadrante comercial onde você estiver alocado o seu ponto, eu coloco para você que você vai trabalhar coisa de 6 meses, 7 meses. É muito provável que em 6, 7 meses você já tenha o capital completo para você abrir a sua loja pagando tudo à vista, tá? Eu não sei, não tem qual é a cidade aqui, mas imaginando os quadrantes comerciais que eu estou acostumado a trabalhar, e não estou nem falando de super ponto comercial com muito fluxo, não, estou falando de pontos medianos aí. Em coisa de 6, 7 meses, provavelmente você já tem o capital para abrir uma loja top pagando tudo à vista, tá certo? E aí você pode até manter essa operação, padronizar ela e partir para a loja. E aí depois com essa mesma operação, você vai capitaliza para abrir mais uma loja. Tá certo? Dessa forma, o Sidney vai começar a usar aquele grande segredo aí dos milionários, que é a escala, tá? Ele vai começar a escalar o negócio. Ele tem uma operação ali pequenininha, criando uma experiência de festa. Ele tem um faturamento ali que vai se estabilizar muito rápido. Em cerca de 6, 7 meses ele já tem capital para abrir uma loja. Então ele abre essa loja, tá? Aí provavelmente nos próximos 6 ou 7 meses, com esse mesmo empreendimento ali pequenininho, criando experiência de festa, ele vai gerar capital, ele vai construir ativo para abrir mais uma loja. Então, ou seja, ele já teria 3 operações dando lucro para ele, fazendo isso em cerca de 1 ano, tá? Vamos colocar mais ou menos 1 ano. Ele teria 3 operações dando lucro para ele. Isso é perfeitamente possível. Eu já validei isso, tá? Isso dá para fazer. Tá certo? Então, desse modo aí, o Sidney, ele estaria fazendo uso dessa ferramenta, né, que é a ferramenta dos milionários aí que a gente fala, né, que é a escala. Ele começa a escalar o negócio dele. Tá certo? Então, Sidney, espero ter respondido a sua questão, espero ter dado um norte para você começar a operar. Dessa forma que eu falei, tá? É um jeito fácil de começar.
É um jeito simples de começar. Você consegue fazer isso com o seu capital e sem risco. Você não vai parcelar nada, não vai financiar nada. Se você já tem esse lugarzinho, esse ponto, faça isso, tá? Crie um ambiente ali, uma experiência para o seu consumidor de festa. Você vai ter um puta gancho para trabalhar, né? Com 2 produtos ali relacionados à festa e a máquina de sorvete, você trabalha, fatura, você engaja, tá? Você vai ter um público engajado que vai fidelizar muito rápido ali na sua região, na sua área de atuação. E ali você transforma aquela pequena operação numa máquina para construir ativos e abrir as suas lojas. Tá? Isso é possível, não é difícil de fazer isso, é uma questão de trabalho, tá? É claro que tudo tem que pagar o preço, você vai ter que trabalhar, tá? Então a gente sempre tem que pagar o preço, nada é facinho assim, mas se você trabalhar, você botar isso em ação e fazer, eu garanto para você que você vai conseguir começar a abrir as lojas e já vai conseguir começar a escalar, que é o que todo mundo quer, tá bom? Muito obrigado, Sidney, por fazer parte, por mandar a questão. Espero ter respondido. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Curte esse vídeo, compartilhe ele com quem você acha que vai se interessar, compartilhe ele com pessoas que você acha que podem ser ajudadas por esse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.